Eu tive uma aluna nota 1000 no Enem em 2021, você sabia disso? Pois é, se não sabia, você tá sabendo agora. Minha aluna nota 1000 foi a Manuele Severino, que foi minha aluna lá no Colégio Bernoulli. O Bernoulli, aqui cá entre nós, melhor cursinho do Brasil. Eu tive um grande prazer de trabalhar diretamente com a Emanuele, que tirou 1000. Além de ter tirado 1000 no Enem, ela é uma pessoa muito bacana, muito legal. E eu falei assim, Emanuele, me manda seu texto para eu conseguir fazer um vídeo aqui reagindo à sua redação nota 1000. Eu prometo que eu não vou ler antes, eu vou fazer a reação na hora para mostrar tudo que eu achei sobre o seu texto. E aí a Emanuele mandou para nós a redação dela nota 1000 e o nosso vídeo de hoje é literalmente para eu poder dividir com você essa redação nota 1000 da Emanuele Severino, aluna maravilhosa que estudou comigo no Colégio Bernoulli. Então, bora ver o texto dela? Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa analisar o texto da Emanuele Severino. Eu tô com ele aqui em mãos passo a passo. Quando eu estiver lendo o texto ele vai aparecer para você na tela para você conseguir acompanhá-lo também. Eu vou pegar parágrafo por parágrafo analisando as características do texto dessa aluna maravilhosa e sensacional. Dá uma olhadinha lá, gente. Vamos então começar a ver esse textinho da Emanuele Severino. É o seguinte, bom, o textinho dela, ela começa no primeiro parágrafo falando assim: a cidadania, no contexto relativo à Grécia Antiga, era restrita aos homens aristocratas maiores de 21 anos que participassem do sistema político de democracia direta do período. Diferentemente dessa conjuntura, a Carta Magna do Estado brasileiro, vigente na contemporaneidade, concede o título de cidadão do Brasil aos indivíduos nascidos em território nacional, de modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal do nascimento. Nesse contexto, convém apresentar que, em virtude da ausência dessa documentação, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal e, com isso, são privadas da verdadeira cidadania no país. Bom, analisando esse primeiro parágrafo do texto da Emanuele Severino, você reparou que o texto está muito bem organizado e ele traz já alguns repertórios socioculturais muito importantes. Eu estava aqui lendo e analisando ao mesmo tempo. Eu gostei muito, por exemplo, da parte inicial, que ela faz uma referência direta à Grécia Antiga, discutindo sobre as questões relativas à própria cidadania. Ficou bem interessante, ficou bem, um repertório muito produtivo, muito bem colocado. Ela também comenta um pouco sobre a Constituição brasileira, o que já aparece de alguma forma como um segundo repertório muito bem feito, muito bem colocado no texto. E ela já apresenta o posicionamento dela, falando que essa falta de cidadania ou essa falta de registro civil faz com que o indivíduo tenha a invisibilidade. Primeiro parágrafo, gostei bastante. A impressão que eu tenho até agora é que o texto ele é básico, bem feito. Ele não tem nenhuma gracinha, ele não tem nenhuma peripécia. É um texto que está muito bem colocado, muito bem feito e colocado com muita precisão. Quero destacar também alguns aspectos interessantes, que ela falou da cidadania e depois ela usou um termo que é um termo bem importante. Logo no final do primeiro período, ela fala assim, na hora de amarrar a cidadania da Grécia Antiga ao contexto atual. Ela fala assim, diferentemente dessa conjuntura, esse é o termo que ela está usando para fazer uma excelente conexão entre as partes. Diferentemente dessa conjuntura, ela fala da Grécia Antiga e depois ela vai apontar como é na sociedade brasileira. Um importante termo, um importante momento de coesão textual que ela colocou para nós e fez com que o texto ficasse ainda melhor. Muitas vezes o aluno, na hora que ele articula o repertório, ele tem essa dificuldade de amarrar ao texto. Esse, diferentemente dessa conjuntura, ficou muito bem amarrado,
poderia ser, assim como nessa conjuntura, de forma análoga a essa conjuntura, de maneira semelhante ao tratado. Aí, se você citar um filme, na ficção, no romance, alguma coisa nesse sentido, funcionaria também fazendo essa conexão. Muitos alunos sentem falta desse termo. E aí agora vamos então para o nosso segundo parágrafo de Emanuele. Por enquanto, texto maravilhoso. Ela fala assim, ó: acerca dessa lógica, é o que ela utiliza como conectivo, super válido, pode colocar, é necessário pontuar a dificuldade de parcela da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento de registro civil. Sob esse viés, destaca-se que, segundo o relatório de 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, condição que implica a existência de indivíduos tupiniquins detentores de rendas extremamente baixas, as quais muitas vezes não são suficientes para fornecer condições de vida dignas a essas pessoas. A essa linha de raciocínio, os limitantes recursos financeiros podem impossibilitar o deslocamento desses indivíduos até os cartórios, devido aos custos com transporte, e, por conseguinte, impedir a realização dos registros. Assim, a acentuada desigualdade social da nação dificulta a promoção da documentação pessoal, especialmente para as classes sociais menos abastadas. Emanuele, hein? Que isso? Brilhou demais, gostei muito. Mas muito desse seu primeiro parágrafo de argumentação, olha como é que a organização dele está perfeita, gente. Vocês percebem que quando ela começa no acerca dessa lógica até o registro civil, é o momento que ela está apresentando a base do primeiro argumento dela. É a parte que a gente chama do tópico frasal. Logo depois que ela apresenta esse tópico frasal, ela consegue sustentar muito bem as ideias, começa lá no sob esse viés, a sustentação, e vai até registros na penúltima linha. Tá muito bem sustentadinho, depois ela faz uma conclusão, né, que começa no assim e vai até menos abastadas. Já gostei bastante. Além disso, nós temos uma grande perfeição no uso do vocabulário, no uso das ideias, tudo muito preciso, muito bem feito, muito bem colocado. Eu adorei o fato que ela trouxe desse relatório de 2009 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, que o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Eu fico muito feliz e acho muito bonitinho você ter usado esse dado, Emanuele. Esse dado que durante o ano passado eu falei várias vezes na sala de aula e falei assim, gente, decora esse dado, porque quem sabe vocês conseguem utilizar no Enem se a gente tiver alguma questão relacionada à desigualdade social. Achei muito fofo você ter usado, gostei, funciona como um repertório sociocultural. E esse seu primeiro parágrafo de desenvolvimento é daqueles assim, ó, nota 1000. Mais repertório ainda, boa organização, tudo muito bem feito, tudo do jeitinho que o corretor está esperando, do jeitinho que o corretor gosta. E aí nós vamos para o próximo, que diz assim, ó. Além disso, é importante relacionar a falta do documento de nascimento com o sentimento de invisibilidade desenvolvido pelos indivíduos sem registro, tendo em vista a privação dos direitos sociais, civis e políticos desencadeados pela problemática discutida. Esse é o tópico frasal, bem organizado pra caramba, e ela diz, sob essa ótica, somente a partir da certidão de nascimento pode-se emitir carteira de identidade de trabalho, bem como título de eleitor e cadastro de pessoa física. Nesse sentido, o acesso aos programas do governo, a exemplo do auxílio emergencial, assistência financeira concedida durante a pandemia de Covid-19, à Seguridade Social e ao exercício do voto dependem diretamente da existência do registro civil. Aqui termina a sustentação e agora ela vai fechar. Portanto, a ausência da documentação formal torna parte da população invisível socialmente, já que essas pessoas não podem se beneficiar dos serviços e das garantias do Estado democrático de direito
brasileiro. Que coisa maravilhosa, Emanuele, adorei o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, começou com uma conexão bacaninha ali, coringa, que é o além disso, que serve para vários temas, ele é ótimo para a gente conseguir passar uma ideia de adição. Depois, você trouxe para nós de uma maneira muito clara, muito evidente, o seu conhecimento a respeito de atualidades ao falar sobre a questão do auxílio emergencial e mostrar que sem a documentação, por exemplo, não se conseguiria esse direito. Gostei muito da organização dos seus parágrafos, né? Tudo muito bem organizado, muito bem colocado. Tópico frasal começou no além disso e veio até discutida, né? Terceira linha deste parágrafo, a linha 17. Depois, sob essa ótica até o civil, na linha 20, seria a base da sua argumentação, seria a parte que você está embasando, para depois, da linha 20 até a linha 22, você fazer a sua conclusão, que começa no portanto e vai até democrático de direito brasileiro. Maravilhoso, sensacional. Por enquanto, estou adorando, consigo perceber que o seu texto tem vários repertórios socioculturais. O aluno às vezes me pergunta assim, professor, quantos repertórios que eu tenho que ter no Enem? Bom, na teoria você tem que ter um repertório só, mas ela colocou muito mais que isso e eu gostei bastante, ficou muito bem organizado. Eu nem parei para contar, gente, eu não estou nem aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, mas eu acho que já deve ter uns 4 ou 5 repertórios, então tá muito bem feito, muito bem articulado e realmente seria um texto que, por enquanto, eu confesso que eu daria 1000. Uma observação interessante, na linha 22, ela cometeu um erro na grafia. Ela foi lá, só passou um tracinho em cima da palavra. É isso que tem que ser feito quando você erra. Passe apenas um tracinho, tá? Sem fazer rasura, sem fazer borrão, nada disso. E agora vamos para a conclusão dela, que diz: diante do exposto, conclui-se que o registro civil é um aspecto intrínseco à cidadania no Brasil. Fez tipo uma introduçãozinha para conclusão, ótimo, muito bem feito. Por isso, o governo federal deverá propiciar a acessibilidade das populações mais carentes que sofrem com a falta de acesso à documentação a esse tipo de serviço. Olha, por enquanto a gente já tem muita coisa nos elementos. O governo federal já é um agente. Deverá propiciar a acessibilidade das populações mais carentes. Isso já é uma ação. Aí ela traz já um detalhamentozinho que fala assim, que sofrem com a falta de acesso à documentação a esse tipo de serviço, detalhamento. Aí vem o modo ao meio, por meio da articulação de unidades móveis para os cartórios do país. Maravilha. No que tange a esses aspectos, os veículos adaptados transportarão os funcionários das áreas dos órgãos de registros até as áreas de menor renda per capita de seus respectivos municípios, um dia por semana, com o intuito de, e aí ela traz para nós agora a finalidade, né, de realizar o procedimento formal de emissão de documentos de nascimento dos grupos sociais menos favorecidos economicamente. Esse finalzinho ficou bem detalhadão, bem organizado, eu gostei bastante. Soltei até um tipicamente mineiro, muito completinha a proposta de intervenção, que inclusive se articula ao problema que ela apresentou lá embaixo da desigualdade social. E aí ela fez uma frasezinha de fechamento, que se tiver espaço, ok. Desse modo, um maior número de brasileiros acessará efetivamente a condição de cidadão. Ela fez basicamente uma frase de fechamento que remete à ideia da cidadania que está colocada lá na introdução. Ela conseguiu fechar esse texto fazendo um texto cíclico. O que é que nós temos? Temos uma proposta de intervenção completa, bem articulada, com todos os elementos, com tudo lindo, maravilhoso. Emanuele, olha só, eu estou muito orgulhoso de você, você fez um texto espetacular. Chegou na nota 1000, né? Já fiquei sabendo notícias que agora você já está na medicina, na UFMG, realizando seu sonho. Meus parabéns 1000 vezes. Muito obrigado por ter enviado o texto para eu poder comentar aqui com a galera. Quero que você também me mostre o que você achou do texto, se você gostou, quais as ideias que você consideraria as ideias mais interessantes na construção desse texto excelente. E em breve eu vou te mostrar uma outra coisa, hein? Emanuele me mandou também o caderninho de repertórios dela. Eu vou apresentar para vocês. Aí vocês vão ver por que ela tirou 1000. Ninguém tira 1000 por acaso. É muito esforço, é muito talento. Vamos que vamos.
Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, clique no sininho para as notificações, inscreva-se também no nosso canal Aprendi com Papai e em alguns dias eu tô de volta. Valeu, pessoal, grande abraço, tchau, tchau!